Fala, mestre, tudo bem? Vamos para mais uma aula? Agora vamos falar sobre padrões de reversão, tanto altista quanto baixista. Tá? Muita gente fala o seguinte: Ademir, apareceu uma figura X, Y, Z. O que ela significa? O mercado vai subir ou o mercado vai cair? Então agora você vai entender alguns padrões de reversão, tanto na tendência altista quanto na tendência baixista. Tá? Então o foco é que você entenda alguns padrões de reversão. Primeiramente falaremos dos altistas, padrões de reversão altista que te mostra uma tendência de alta, que o mercado parou de cair e que agora a tendência vai ser invertida, que a tendência mudou de direção. Você tem o mercado caindo, 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 aí vem um candle que te fala alguma coisa. Tem um candle que te fala alguma coisa. O martelo, por exemplo, que eu vou te mostrar agora, vai te falar que o mercado vai martelar naquele momento e vai seguir uma tendência contrária. Então fique atento nos padrões de reversão, que são padrões muito importantes, principalmente para quem opera por curto prazo, para quem faz operações mais rápidas. É aquele momento, é aquela cereja do bolo para você tomar aquela decisão certa, aquela decisão consistente, certeira, onde você acerta o momento exato daquela reversão e começa a lucrar em uma operação, tá? Deixa eu te mostrar aqui a primeira reversão. Vamos falar sobre os padrões de reversão altista, tá? Nesse momento. Ó, agora eu te convido a entender melhor os padrões de reversão. O que eu pretendo te mostrar nesse módulo é que esse mercado não sobe e não cai para sempre, tá? Não cai e não sobe para sempre. Tudo vai e volta. O mercado sobe, o mercado cai. O importante é que você entenda os momentos das reversões. Para quem opera por curto prazo, e para médio prazo e para curtíssimo, curto e médio prazo, você precisa entender os padrões de reversão, tanto os padrões baixistas quanto os padrões altistas. Por quê? Se você estiver atento, é esse movimento exato para que você possa surfar e colocar dinheiro no bolso, tá? Qual que é o foco principal? Entender os padrões daquele momento e entender por que ele apareceu. Ele está aparecendo no final de uma tendência, ele está aparecendo no início de uma tendência, onde que ele está aparecendo e o que aquela figura representa naquele gráfico, para que você possa tomar uma decisão. O que ela representa? Então, te convido a entender um pouquinho mais sobre isso agora, tá? O primeiro padrão que eu quero te mostrar é um padrão muito conhecido, tá? Esse padrão é o martelo, exatamente o martelo. É uma figura de reversão representada por um único candle com um corpo pequeno e uma sombra inferior de pelo menos 2 vezes o tamanho do corpo, tá? O martelo mostra claramente em um gráfico que a tendência anterior acabou e que seja, nem que seja por um tempo curto, e uma nova tendência vai se iniciar. Então pensa o seguinte, estamos olhando um gráfico agora. Estamos olhando um gráfico agora, de 5 minutos, ou de 1 hora, ou de 15 minutos, ou diário. Você vê uma tendência, uma tendência, uma tendência, aí vem lá e pum, aparece um martelo. Martelo com a cabecinha pequena e o corpo 2 vezes maior do que a parte da cabeça do martelo, assim. Aí você fala, caraca, mano, o mercado agora vai inverter. Nem que seja por um espaço curto de tempo. Por quê? Se você tiver contra a tendência, o mercado está caindo, caindo, caindo e a tendência realmente é queda. O mercado está muito ruim, o mercado mundial está ruim, começa a cair, começa a cair, começa a cair, forte, vai continuar caindo e a tendência principal é queda. Porém, naquele momento, aparece um martelo e você fala, a partir desse exato momento, o mercado não vai cair mais. Ele vai subir por um determinado espaço de tempo, nem que depois ele volte a começar a cair de novo, porque a tendência principal é queda, nesse exemplo que eu te falei, tá? Então o martelo vem para martelar o mercado naquele momento, mostrando que para por aqui, porque vai começar uma nova tendência de mercado a partir de agora, tá? Então o martelo é um dos padrões que mostra mais certeza numa inversão de tendência. O martelo mostra clareza naquela questão da tendência a partir daquele momento. E quando você tem uma tendência já desgastada de queda, por exemplo, e vem um martelo, aí você consegue, aí começa a sair boas notícias, você fala, opa, agora realmente faz muito sentido esse martelo, vai subir forte. Ou se realmente você pegou um martelo, veio um martelo naquela operação, mas é uma operação que você sabe que o martelo veio para estancar o sangue naquele momento, estancou ali.
Só que você sabe que a tendência é queda. Só que naquele primeiro momento, o mercado sobe um pouco, se for um mercado em queda, para depois cair, porque o martelo mostra que a partir daquele momento o mercado não cai mais, tá? Nem que seja por um espaço curto de tempo. Então o martelo é a figura que eu te falo que é uma figura muito certeira, é uma das melhores figuras gráficas de candlestick que você pode usar para mostrar uma reversão de tendência altista. O martelo mostra que o mercado agora vai subir. O martelo é um padrão de reversão altista. Altista. Ele aparece no fim de uma tendência de queda. O martelo sempre aparece no fim de uma tendência de queda, porque ele é um padrão altista, beleza? Ó, depois da martelada aqui, dá uma olhada. A gente tem uma tendência de baixa bem forte. Eu marquei até para vocês aqui, ó. Teve uma tendência de baixa forte, depois o mercado ficou lateralizado, o mercado ficou de lado e veio o martelo. O martelo veio aqui, ó, claramente você tem um martelo que mostrou o que para você? Acabou. O mercado caiu forte aqui, ó, tendência aqui em vermelho. O mercado caiu forte, parou nesse momento aqui e ficou lateralizado. E nesse momento de lateralização veio o martelo e você fala, opa, a partir de agora o período de lateralização vai acabar e o fim da tendência de baixa já acabou. Chegou a lateralização porque a tendência de baixa já tinha acabado. Olha a alta do mercado. O que aconteceu com o mercado aqui? Ó? Deu aquela martelada e depois subiu bem significativamente, tá? Então aqui, ó, depois da martelada foram aproximadamente 18,54% de alta do mercado. Martelo é uma das figuras de reversão mais confiáveis. Fique de olho, pois quanto maior é o tamanho da sombra inferior em relação ao do corpo, quanto maior foi essa sombrinha aqui, ó, quanto maior foi esse pavio e menor essa cabecinha, mais significativo é o sinal. Mais significante aqui é o sinal. Quando você vê ele com a cabecinha bem pequenininha, um pavio bem grande, que dá 3 vezes ali o tamanho da cabeça do martelo, ele mostra que ele é mais potente, ele é mais forte, ele é mais específico ainda para poder reverter aquele momento, tá? Então você tem um martelo cada vez mais forte quando ele vem com a cabeça muito pequenininha e um pavio bem grande, que a cabeça representa ali o pavio representa ali mais de 3 vezes, mais de 2 vezes ali a cabeça do martelo. Então ele é mais potente ainda, tá? E ele aparece assim, ó, no final de tendências de queda. Queda. A gente está falando de um padrão que mostra que a tendência de queda acabou a partir daquele momento e começa a nova tendência a partir de agora, tá? Então o martelo é uma figura, eu falo para você que o martelo é uma das figuras mais importantes no mercado de análise técnica, para olhar. Eu, como analista técnico, te falo, o martelo é uma figura mais confiável que eu gosto de seguir friamente ali, entendendo o que está acontecendo no mercado e qual que é a tendência que está em vigência naquele momento. Então eu gosto muito do martelo como reversão de tendência. E ele vai aparecer sempre em movimento ao final de movimento de baixa do mercado. Tá? O mercado afundou, apareceu o martelo, você sabe que a partir daquele momento, nem que seja por um tempo curto, o mercado vai começar a subir, tá? Peguei aqui as ações do Bradesco e te mostrei aqui no gráfico como que foi aqui o comportamento e depois que o martelo veio, qual foi o comportamento a partir dali. Fechou? Vamos passar para a próxima. Agora você tem o martelo invertido. Qual que é a diferença? Só que você tem o martelo totalmente ao contrário, né? É uma figura formada por um único candle, normal, igual o outro martelo também. A única diferença para o martelo tradicional que você acabou de ver é o seu formato de martelo de cabeça para baixo. A única diferença é essa. E ele não é tão confiável. Ele não é tão confiável igual o martelo tradicional, tá? Ele não é tão confiável igual o martelo tradicional. O martelo invertido, ele não tem essa confiabilidade igual o martelo tradicional. Esse aqui é mais confiável. Esse aqui é menos confiável, tá? Então você tem esse martelo muito mais confiável, que é o martelo da forma correta. É como se fosse um martelinho que eu te mostrei aqui, ó. Esse martelo, esse é o mais confiável. Esse aqui realmente é muito confiável, tá? Esse aqui é o martelo invertido. Vale a pena olhar? Vale a pena entender que ele também tem a mesma dinâmica do martelo tradicional. Porém, ele não tem momentos que ele não é tão efetivo. Você precisa ter um pouquinho mais de cuidado. Quando o outro aparece,
top. Quando esse aparece, você tem que dar uma olhada e falar, opa, será? Será se agora vai? Será se não vai? Então, esse é o martelo invertido também. Ele é tradicionalmente igual ao martelo que a gente falou anteriormente, porém, ele é identificado também em tendências de baixa normal, tá? Identificando tendência de baixa, ele aparece. Ele também serve para você entender que naquele momento não vai cair mais. E a partir daquele momento o mercado começa a subir. Fechou? Vamos olhar aqui no gráfico aqui, ó. Eu esqueci de marcar aqui para vocês, mas vou marcar agora, tá? Onde ele aparece aqui, ó, o martelo invertido. Dá uma olhada. Ele aparece aqui, ó. O mercado subiu, você viu no gráfico anterior que eu te mostrei, ó, o mercado subiu, 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 começou a cair, tentando acabar com essa tendência, aí veio o martelo invertido e falou, opa, não, a tendência continua, pode seguir. Veio o martelo invertido e mostrou que a tendência deveria continuar. Então, ele apareceu aqui no meio dessa tendência de alta, tá? Veio o martelo invertido, tá? Então, para quem estava achando, agora será que vai cair? Não. Veio o martelo invertido e mostrou que a tendência continuava, tá? Então, aqui é o martelo normal e aqui é o martelo invertido, beleza? O martelo invertido te mostra também a mesma coisa, tá? Nesse gráfico fica claro a hora que a tendência de baixa havia terminado, com a figura do martelo aparecendo, o martelo tradicional que eu te mostrei. Daí em diante o mercado mudou a tendência, firmando uma alta bem expressiva. Ó, uma alta bem expressiva, mas no meio da tendência, aqui, ó, até coloquei para vocês, no meio da tendência houve uma pequena correção. Essa pequena correção aqui, ó. Essa pequena correção, aqui, ó. Houve essa pequena correção aqui, o preço começou a cair. Em seguida veio o martelo invertido. Deixa eu tirar isso aqui que tá. Vai ficar mais fácil. Escrevo tudo direitinho para vocês entenderem o que eu penso naquele momento. Ó. Na sequência veio o martelo invertido, confirmando a tendência de alta em curso. Então continuou. A tendência de alta continuou. Só teve uma pequena correção e o martelo invertido falou, opa, não, 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 não. Vai continuar a tendência. Vai continuar a tendência. Pá, calma aí que a tendência vai continuar. Você só confirmou que a tendência continuaria, tá? Então, o martelo invertido e o martelo tradicional são opções de você entender que a tendência será mudada a partir daquela martelada. Principalmente aquele martelo tradicional, e quando ele tem a cabecinha bem pequena e o corpo, que é o pavio, a cabeça dá umas 3 vezes ali o corpo ou mais, você tem uma força muito maior. Quanto menor a cabecinha do martelo, maior o pavio ali, mais potente ele é para mostrar uma inversão, uma reversão de tendência, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre o engolfo de alta. Como funciona o engolfo de alta? Essa figura, ela representa o famoso engolfo de alta, tá? Eu vou te falar por quê. O engolfo de alta ele é formado por dois candles, onde o segundo literalmente engole ali, ó. Até coloquei para vocês aqui, ó. O segundo literalmente engole o primeiro. Isso mostra a força. Cara, eu tava pensando aqui. Deixa eu só pegar para você aqui. Vou pegar para você aqui que eu queria colocar mostrar um engolfo, esse a Petrobras está mostrando aqui. Deixa eu mostrar para você. Ó, então vamos lá. O engolfo de alta ele é formado na figura de dois candles, tá? Ele tem um candle. Imagina o seguinte: o mercado está caindo. O mercado está caindo, a gente está falando de figuras altíssimas. Estava pensando aqui, eu tinha parado para dar uma raciocinada. Eu vou acessar aqui o pregão agora, vou ver se tem algum engolfo de alta ali nas operações de Petro, tá? A gente dá uma olhada. Por isso que eu parei aqui para dar uma pensada. Então, assim, quando a gente olha a figura do engolfo de alta, lembre-se, martelo é uma figura de reversão altista. Ele aparece quando o mercado está em queda, ele aparece no final da tendência de queda. O engolfo de alta também é uma figura de reversão altista, ele aparece no final da tendência de baixa. Como que ele aparece? O engolfo de alta ele aparece o seguinte, imagina que o mercado está caindo, tá? Imagina que o mercado está caindo, caindo igual essa figura que eu coloquei para você aqui. Ó. O mercado está caindo, 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 caindo. Aí, o último candle aparece, só que depois aparece um candle que engole praticamente aqui, ó. Esse candle engoliu esse candle menor, tá? Você tem um candle que engole o candle anterior. Isso é um engolfo de alta. Isso mostra que a partir daquele momento o mercado pode começar a subir. Que essa tendência aqui já não existe mais
e que agora o mercado virou um mercado de tendência de alta. Por quê? Porque o candle que abriu está muito mais forte e engoliu pelo menos um candle anterior. Ó, esse aqui, por exemplo, engoliu esse candle anterior. Então, por isso aqui é caracterizado como um engolfo de alta, tá? Ele literalmente engole aqui o primeiro candle, tá? Isso mostra uma força e uma possível alta naquele ativo a partir daquele momento, fechou? Então, aqui a gente tem todo esse processo aqui de entender esses processos de reversão altista, baixista. Nesse momento a gente está falando de candles, de figuras que aparecem no final de uma tendência de baixa, mostrando para você que são padrões de reversão altista que aparecem no final da tendência de baixa, a fim de levar o ativo para cima, tá? Então, quando você vê um engolfo de alta que está engolindo o candle anterior no final da tendência baixista, significa que o mercado, a partir dali, pode começar uma tendência de alta. Dá uma olhada no engolfo de alta. Peguei aqui, ó, ações do Itaú. Peguei aqui ações do Itaú como base. Olha o mercado subiu, subiu, subiu. Ficou de lado, o mercado ficou de lado aqui. Olha o tamanho do candle. Engoliu um, engoliu isso aqui, engoliu uns três aqui. Então você tem aqui um engolfo de alta muito forte. O mercado estava caindo, apareceu um candle que engoliu 2 ou 3 candles aqui depois e se concretizou. Aqui você, de novo, você tem um mercado em queda, vem um engolfo de alta que engole os 2 candles anteriores, engoliu esses dois aqui, é um engolfo de alta e mostrou uma tendência de alta. Aqui também você tem uma tendência de baixa, o mercado ficou lateralizado aqui, depois vem um engolfo de alta que engoliu um candle só. Vamos falar um candle porque isso aqui veio com um pavio muito grande. Engoliu esse candle aqui, então você tem um engolfo de alta mostrando que a partir do momento ali a tendência é alta. Toda vez que veio engolfo de alta, o mercado reverteu. Tá vendo aqui, ó? Toda vez que veio engolfo, o mercado reverteu. Deu para perceber os padrões de reversão altista que aparecem no final de tendência de baixa, te mostrando que a partir daquele momento a tendência será invertida. Você vai ter um padrão invertido ali. Estava caindo e a partir daquele momento você tem um padrão de tendência altista a partir daquele momento. Tá? Isso é chamado de, esse caso, engolfo de alta. Beleza? Esse é o chamado engolfo de alta para que você possa ter essas informações ali focadas, cara. Presta atenção nos gráficos, os gráficos falam muito para você. Esse é bem bacana, tá? O nome é interessante, você precisa entender, continua nos padrões altistas, tá? Eles aparecem no final de tendência. Essa figura é chamada de arame. Arame de alta ou mulher grávida. Aí você fala, por que arame mulher grávida? Por quê? Porque aparece um candle grande e um pequeno na frente. Assim, ó, como se fosse dessa maneira. Você tem um candle maior e você tem um menor. Isso aqui, no mercado quando a gente fala de análise técnica, a gente fala que é um padrão arame de alta, é um padrão de mulher grávida, onde vem um candle grande atrás com um pequeno na frente, como se fosse a barriga de uma mulher grávida. Então, isso é chamado mulher grávida ou arame de alta, tá? Aparece no final de tendência de baixa, ó, o mercado estava caindo aqui, o mercado estava caindo e apareceu um arame, um candle grande com um pequeno na frente, mostrando que a partir daquele momento a tendência seria invertida. A gente estava falando de um padrão de reversão de tendência. A tendência vai ser invertida e o mercado, nem que seja por um período, vai mudar de direção naquele momento, tá? Esse padrão é chamado de mulher grávida porque tem um candle grande com um pequeno na frente, tá? Olha como ele aparece. Dá uma olhada como ele aparece. Como você pode ver no gráfico, o arame... Deixa eu só pegar aqui, peraí. Lá. Ó, como você pode ver no gráfico, o arame antecede uma tendência de alta. Ele antecede uma tendência de alta aqui, ó. Foi muito claro. Ó, o mercado de lado aqui, o mercado caiu um pouquinho de lado, veio um candle grande com um pequenininho na frente, ó.
mulher grávida ou arame de alta. Aqui também, ó, mercado caindo, mercado em tendência de baixa, veio um candle grande com um pequeno na frente. Então, a gente está falando aqui de uma mulher grávida ou arame de alta. Essa que você tem que entender que é um candle bem interessante, é um candle que é forte, ele é muito parecido ali quando a gente fala do martelo, ele tem uma força assim, eu até considero ele também como um padrão de reversão muito significativo e muito parecido com o martelo. Eles são muito confiáveis. Esses padrões aqui que eu falei para você é um padrão muito confiável de tendência, de reversão de tendência. O arame, que é uma mulher grávida, que é esse candle com pequeno na frente, ou você ter o martelo, que é o martelo tradicional, aquele que tem a cabecinha cada vez menor e um corpo cada vez maior, você tem muito mais garantia de que realmente a tendência vai ser invertida. Tá? Então o arame é um processo de candle que mostra para você uma tendência, que a tendência de queda acabou, ou aquela tendência lateral acabou, e você vai ter agora a possibilidade de surfar uma tendência de alta, tá bom? Esses são os padrões de reversão altista, padrões que aparecem no final de uma tendência de baixa. Eles aparecem no final de uma tendência de baixa para que você possa entender que aquela tendência de baixa, por um momento, ela vai parar e que vai começar uma nova tendência para depois o mercado começar a falar de outra tendência, tá? Então, naquele momento, dá aquela parada geral, o mercado seguir uma tendência principal, porque vai ser invertida a partir daquele momento que apareceu essa figura gráfica, tá? Essa outra figura é uma figura que esse candle ele é mais conhecido como bebê abandonado, tá? É um candle, a gente coloca alguns nomes aí ao longo do tempo na análise técnica, né? A gente tem algumas figuras que parecem, né? Que são, a gente está falando de um bebê abandonado. Ele não costuma aparecer com tanta frequência esse candle, tá? É um candle que não costuma aparecer com tanta frequência, mas é um sinal de reversão de tendência de extrema importância, tá? Não deixe de prestar bem atenção. Ele vai demorar para aparecer, a situação dele aqui. Ele demora para aparecer. Essa canetinha às vezes dá uma travada aqui, deixa eu... Ó, ele demora, não aparece com tanta frequência, mas quando aparece, te mostra com clareza, tá? Ó, o mercado estava caindo, apareceu o bebê abandonado aqui no final dessa tendência e o mercado depois começou a subir. É um padrão também de reversão altista e você tem que ficar muito, muito atento. Ele é de extrema importância e aparece no final das tendências de baixa, mostrando que a partir daquele momento a tendência agora é alta. Beleza? Então acho que ficou claro essa parte desses padrões de reversão altista, tanto os martelos quanto a parte do bebê abandonado também, quanto do arame. Você tem essa parte de entender algumas conversões que podem acontecer no mercado, algumas tendências que serão invertidas. O mercado não sobe para sempre. O mercado não sobe para sempre. Então você precisa entender que naquele pequeno movimento de você entender que a reversão vai acontecer, é a hora que você ganha nas variações, é a hora que você faz operações mais rápidas. E esses candles aparecem nos gráficos de 5 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos, de 1 hora, diário. Todos esses padrões de candle vão aparecer em qualquer etapa da análise técnica. Em qualquer figura gráfica que você colocar, em qualquer tempo gráfico que você colocar, você vai ter a oportunidade de ver essas figuras se formando. Só que com mais rapidez ou menos rapidez. Se você está num gráfico de 5 minutos, se você vê um bebê abandonado, você vai ter a chance de aproveitar uma tendência de alta naquele momento, nem que seja para os próximos 5 minutos. Fechou? Então esses são os padrões de reversão altista que aparecem no final de tendência, tá? Dá uma olhada aqui no bebê abandonado. Eu peguei ações da Petro para te mostrar. Deixa eu olhar aqui. Então, a Petro começou a subir aqui. Depois o mercado começou a cair. Ficou meio de lado aqui, um pouquinho de lado. E veio a figura do bebê abandonado. Veio a figura aqui do bebê abandonado. Vou até apagar porque ficou feio. Veio a figura aqui do bebê abandonado. Com essa figura, na sequência, veio o martelo invertido e você fala, opa, já confirmou. Vê o martelo, depois veio um bebê abandonado, vê o martelo invertido, você fala, caraca,
Veio tudo que eu precisava para poder pegar uma tendência de alta. E foi isso que aconteceu. O mercado subiu bem, ó. A ação saiu aqui dos, vamos ver mais ou menos aqui, ó, quase R$19 aqui para praticamente aqui uns R$23, mais de R$23, quase praticamente aqui uns R$24. Então foi um salto bem significativo. Tá? Então você tem essas figuras gráficas te mostrando as reversões do mercado, as reversões altistas do mercado. Tá? A gente vai falar em breve sobre as baixistas também, mas agora o foco é te mostrar os padrões de alta do mercado quando a gente pega o mercado em tendência de baixa, e são padrões muito bons para que você possa entender com clareza que aquela tendência vai mudar e que você pode aproveitar. Sempre olhando suporte e resistência também para confirmar tudo isso, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre os padrões de reversões baixistas, tá? Você lembrou, a gente falou o seguinte, a gente falou sobre alguns temas agora de padrões de reversões altistas, que são os padrões que aparecem no final de tendência de baixa. Agora a gente vai falar sobre os padrões que aparecem no final de tendência de alta, que são padrões de reversão baixista, que vão te mostrar que uma tendência de baixa vai começar, tá bom? Então vamos, prestar atenção nesses detalhes, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre os padrões baixistas que irão te ajudar a entender o momento em que o ativo tem grandes possibilidades de começar a cair, tá? Então, a partir de agora, você vai entender os padrões que podem te mostrar com clareza que um ativo pode começar a cair, tá? Segundo Dow, segunda teoria de Dow e um dos seus... Ó, esse cara aqui, deixa eu apagar aqui, eu não gosto que fique assim, mas a borrachinha aqui tá... Borrachinha na canetinha aqui tá me dando trabalho pra caramba, eu acho, cara. Ó, fez besteirinha aqui, peraí. Não vou fazer não. Vamos aqui. Só vou mostrar aqui para... Eu gosto de deixar grifado aqui para vocês. Fica bom, né? Fica bom. Segundo a teoria de Dow, em um dos seus princípios, ele diz que uma tendência está valendo até que haja sinais definitivos de reversão. Enquanto não houver um sinal definitivo de reversão, a tendência continua. Por isso, é de extrema importância entender esses exatos momentos de reversão. Dow, na teoria de Dow, ele fala o seguinte: uma tendência só acaba quando tem um padrão de confirmação. Enquanto não tem um padrão de confirmação que aquela tendência acabou, ela continua. Ela continua. Então é interessante que você entenda os padrões de reversões baixistas agora, para que você entenda que uma tendência de alta acabou e que você agora tem que aproveitar novas oportunidades, tá? Vamos lá? Ombro, cabeça, ombro, tá? Que é o OCO. O OCO é muito conhecido como OCO, é um padrão de reversão baixista, considerado mais confiável pelos analistas técnicos. Realmente, eu realmente falo para você que eu confio bastante no ombro, cabeça, ombro. OCO. É um dos padrões mais confiáveis para mostrar que uma tendência de alta chegou ao fim. Seu nome decorre da semelhança de sua formação gráfica com a cabeça, ombro de um indivíduo invertido. Quando a gente olha o seguinte, dá uma olhada o seguinte. O mercado começou a subir aqui, pensa o seguinte, dá uma olhada. Deixa eu tentar escrever aqui, porque não tá fácil escrever aqui não. Tá? Você tem aqui, o mercado começou a subir, bateu nessa resistência aqui e não conseguiu romper. Voltou, ficou aqui nesse suporte, voltou a subir. Chegou aqui em cima, fez uma estrela, ó, fez uma estrela e formou uma resistência. O mercado desceu, bateu naquele suporte que você já tinha visto ó, antes e voltou a subir. Chegando aqui na mesma altura do ombro que tinha formado anteriormente, na primeira subida, voltou a cair e acabou rompendo esse suporte, tá? Qual que é o ponto aqui do ombro, cabeça e ombro, para você entender? A alta do mercado não conseguiu romper essa resistência, voltou, respeitou o suporte, foi em cima, fez a cabeça aqui, ó, fez a cabeça nessa resistência, não conseguiu romper,
voltou, bateu no suporte, fez um novo ombro e começou a descer. Qual que é a confirmação aqui de que o mercado vai continuar caindo? É igual quando você lembra do pivô de baixa. Você precisa que a partir de agora ele rompa esse suporte. Se ele não romper esse suporte, ele vai voltar a subir. Então você precisa entrar nessa operação só quando romper esse suporte. Então você tem uma garantia de que a tendência de baixa vai começar. Porque você teve que a tendência de alta, fez o ombro aqui que não conseguiu romper essa tendência principal, não conseguiu romper essa resistência, voltou, bateu nesse suporte, subiu, fez aqui uma resistência, inclusive com o padrão estrela que você já conhece, desceu, bateu aqui de volta, ó, então bateu aqui, segurou, não subiu mais porque bateu no suporte, foi de novo, fez o ombro, desceu e acabou rompendo o suporte. Aqui acabou confirmando a tendência baixista e você poderia entrar na operação nesse exato momento aqui, para poder lucrar em uma tendência de baixa teoricamente e fundamentalmente confirmada, tá? Então, o ombro, cabeça e ombro é um dos padrões de reversão baixista mais confiável. Topo duplo. No topo duplo, ele é um padrão de reversão baixista que se desenvolve ao final de uma tendência de alta. Ele começa no final da tendência de alta. Ele mostra que o ativo já tentou por 2 vezes romper aquela resistência formada pelos topos, mas não teve força para furar aquele patamar, tá? Aí a possibilidade de uma queda do ativo fica eminente. Você tem aqui uma alta do ativo, aí não consegue romper, bateu uma resistência. Volta para o suporte, tenta subir de novo e faz um novo topo, na mesma resistência, mesma altura. Aí aqui a gente está falando de topo duplo. Quando você tem um topo duplo, tentou uma vez, tentou outra vez, não conseguiu, tendência de baixa já foi confirmado. E quando rompe ainda o suporte, mais confirmado ainda. Isso é topo duplo, tá? São tanto topo duplo quanto o ombro, cabeça a ombro, você tem ali uma tendência confirmada de baixa. Eles aparecem em padrões altistas, eles aparecem quando a tendência é de alta e eles aparecem ali para ter uma correção de mercado, te mostrar que a partir daquele momento a tendência de alta acabou e você vai começar a ter uma tendência de baixa. Tá? Então o topo duplo ele é muito visto no mercado. Eu vejo isso com muita frequência, os topo duplo. Tá? Então muito cuidado quando você entrar numa operação que ela está com topo duplo e não consegue romper. Então a tendência de baixa está quase eminente. Vai ficar muito claro para você isso, tá? Agora falaremos na próxima aula sobre gaps e ilha de reversão, tá bom? Então espero que você tenha gostado dessa aula. Revisa essa aula aqui, porque é uma aula de padrões de reversão altista ou baixista, onde você vai entender o momento de comprar um ativo e o momento de vender um ativo aproveitando a tendência habitual, aproveitando a tendência do momento daquela reversão da tendência que estava em curso, tá bom? Te espero na próxima aula. Fica com Deus e até mais.